Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 2, onde iniciamos a nossa caminhada de hoje. Queria mencionar para os irmãos que no domingo que vem teremos um batismo e que se você ainda não é batizado nas águas e gostaria de se batizar, você pode entrar em contato comigo ainda essa semana. Nós pretendemos ter uma lição, uma classe de batismo amanhã à noite, às 6h30. Eu estarei aqui para oração às 7h30 e eu vou falar com 2 pessoas que já se inscreveram para o batismo. Eu tenho que confirmar com elas que elas podem estar aqui amanhã. Se você está aqui, já é discípulo de Jesus, mas ainda não está batizado, entre em contato comigo para que você possa participar da classe também e se batizar. Eu convido os irmãos a estarem conosco também nas orações durante a semana. No caso, amanhã à noite eu estarei aqui na oração e tem sido uma bênção. Oramos também na terça, na quarta e no sábado. Muito bem, estamos falando sobre a vida de Salomão. Hoje estamos caminhando na Bíblia e passando pela vida de Salomão. Vamos estudar uma passagem mais longa hoje, que serão os capítulos 2 a 10. Eu vou tentar ser breve, mas eu estou sempre tentando e nem sempre conseguindo. Mas é porque tem tanta coisa boa aqui, gente, tanta coisa boa mesmo. Então eu já vou antecipar algumas das grandes lições de hoje. Nós vamos aprender sobre a importância da sabedoria, como a sabedoria faz diferença na vida de uma pessoa. E nós vamos presenciar hoje uma coisa que é única na história, tanto na história secular quanto na história bíblica, que é um pai, um filho herdar uma coisa boa do pai e fazer daquela coisa melhor ainda. A gente está cansado de ver alguém herdar uma coisa boa e destruir, né? Uma pessoa herda, seja dinheiro, seja um negócio, o que for, e geralmente a coisa não vai de bem para melhor, mas vai de bem para pior. Infelizmente, o rumo das coisas parece ser esse. E na história da igreja em particular, que é o nosso interesse, das pessoas que servem a Deus, geralmente, até na história da igreja e dentro do reino de Deus, a gente encontra isso. A maioria dos avivamentos morrem num período de 1 ou 2 décadas. Raramente um avivamento é transferido de uma geração a outra. Eu não creio que esse é o projeto de Deus. Raramente uma pessoa que é próspera consegue passar para a próxima geração a prosperidade dela. Raramente isso acontece. Não é exclusivo, não, mas é raro. O que geralmente acontece é que uma pessoa herda uma coisa boa e perde o que herdou ou destrói durante a sua vida. E o que aconteceu com Salomão, e vale a pena estudar e aprender isso, é que ele conseguiu herdar um reino próspero e bem estabelecido por Davi e melhorar esse reino. E isso é uma lição em si, é uma lição para todos nós. E outra coisa importante aqui a aprendermos é a importância da obediência. Como Salomão, as bênçãos de Deus sobre Salomão estão condicionadas à obediência. Nós então vamos ver isso claramente na vida de Salomão. Muito bem, iniciamos a nossa jornada no capítulo 2, como já disse. E eu quero mostrar para os irmãos, logo de início, um mapa do reino de Davi. E esse mapa, ele vai estar no telão logo. Quando ele chegar aí, os irmãos vão ver. Nesse mapa, você vai ver que o reino de Israel, durante o reinado de Davi, cresceu bastante. O reinado que Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul. O reinado que Davi recebeu de Saul era um reinado desorganizado, desunido
e bem pequeno. Bem pequeno. O que Davi fez foi expandir esse reino tremendamente. Quando Davi reinou, o seu reinado alcançou até as nações vizinhas. As nações vizinhas foram subjugadas por Israel e eles tiveram um período de paz e prosperidade. Como um grande líder militar, Davi colocou Israel no mapa. Israel passou a ser uma nação respeitada internacionalmente. Davi estabeleceu o reino, mas foi Salomão que fez do seu reino um império. Salomão transformou o reino em um império. Mas a maior herança que Davi recebeu de Salomão não foi esse grande reino. Não foi o território e nem foi o governo, apesar de que tudo isso foi muito bom. Mas a maior herança que Davi deu a Salomão foi o seu legado espiritual, foi uma herança espiritual. Aí no capítulo 2, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim, 1 Reis, capítulo 2, versículo 3 e 4. E faça aquilo que o Senhor Deus manda, obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés, assim você será bem-sucedido aonde quer que você for e em tudo que você fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá as promessas que Ele fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente os seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Davi disse a Salomão, Salomão, se você obedecer a Deus, você vai ser grandemente abençoado. Você vai ser mais abençoado do que você pode imaginar. Mas tudo vai depender da sua obediência. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para que o Senhor confirme a sua palavra. É interessante que Davi explicou alguma coisa a Salomão, que é bom que a gente entenda também. Davi disse a Salomão, Salomão, Deus fez promessas para você, Deus tem a intenção de cumprir todas essas promessas, mas entre a promessa e o cumprimento da promessa está você. E o que você fizer vai determinar se Deus pode chegar daqui para aqui, promessa e cumprimento. As suas ações aqui no meio vão determinar se ele pode chegar aqui. A intenção dele é chegar aqui. Tudo que ele prometeu, ele quer cumprir. Mas você precisa obedecer às palavras dele para que ele cumpra as suas promessas. Em outras palavras, se você desobedecer, o trem vai descarrilhar. A promessa não vai se cumprir. E o que era verdade na vida de Salomão, queridos, é verdade na nossa vida também. A obediência abre a porta para Deus abençoar. A desobediência tranca essa porta tão bem fechada que Deus não pode nos abençoar e cumprir as suas promessas para nós. Deus abençoa e honra a obediência. Se você não fizer mais nada na vida, se você não for criativo, se você não for esforçado, se você não conseguir qualquer outra virtude, pelo menos dedique-se à obediência. Dedique-se à obediência, porque a obediência é o suficiente para Deus abençoar. Davi passou isso para Salomão, e Salomão começou bem. Ele começou bem. Versículo 10, ainda no capítulo 2, diz assim, e Davi dormiu com os seus pais. Em outras palavras, Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. Versículo 12. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. O seu reino ficou sobremaneira forte. Deus estabeleceu o reino de Salomão. Agora é interessante que no resto desse capítulo, Deus mostra que o reino, apesar do reino de Salomão ter sido estabelecido, ele foi também desafiado. E tem 4 desafios em particular que a Bíblia menciona no capítulo 2. Eu vou mencionar eles de passagem, não vamos gastar muito tempo aqui. Mas 4 pessoas tiveram que ser encaradas, vamos dizer assim. 4 problemas representados por essas 4 pessoas. As 4 pessoas foram Adonias, Abiatar, Joabe e Simei. Adonias, Abiatar, Joabe e Simei. Eu vou falar rapidamente sobre essas pessoas
e algumas delas são mais importantes do que outras, mas é bom que a gente conheça a história delas. A primeira é Adonias. Quem foi Adonias? Adonias era filho de Davi e irmão mais velho de Salomão. E no capítulo 1 nós aprendemos que quando Davi estava bem velhinho, Adonias presumiu que ele assumiria o reino. E ele juntou então o apoio de Joabe, o general de Davi, e de Abiatar, o sacerdote, um dos sacerdotes de Davi. E eles dois então, Joabe e Abiatar, consagraram Adonias como rei de Israel. Lembra da história? E Natã, o profeta, falou com Davi, e Davi então tomou uma providência, encarou a situação, pôs Adonias no seu lugar e coroou Salomão como rei de Israel. Nós já vimos isso há 2 semanas atrás. O que aconteceu então com Adonias? Quando Adonias foi posto de lado, ele foi para a casa dele, ficou no cantinho dele, e Salomão concordou em não perturbar Adonias. Eu assumi o trono, Adonias está lá no cantinho dele, enquanto ele ficar no cantinho dele, ele não vai ter problema comigo, apesar dele ser traiçoeiro, apesar dele ser traidor, apesar dele estar interessado no trono, ele já demonstrou isso. E queridos, é bom dizer que no curso natural das coisas, Adonias de fato herdaria o reino. Ele era o herdeiro aparente. Mas quantos já descobriram que Deus não age de maneira no curso natural das coisas? Deus tem um plano sobrenatural. Lembra como Davi foi escolhido rei? Ele não era o primogênito, ele não era o mais velho. Judá foi escolhida para liderar, ainda que Judá também não era o filho mais velho de Jacó. Então Deus não segue o que nós consideraríamos o rumo natural das coisas. Deus tem um rumo próprio, um rumo sobrenatural. Então Adonias presumiu e foi corrigido. Salomão, o projeto de Deus passava por Salomão e não por Adonias. Muito bem. Mas então Salomão concordou em deixar Adonias de lado, mas Adonias ele deu um segundo passo. Adonias, queridos, a Bíblia mostra aqui que ele era uma pessoa malandra, ele era traiçoeiro. Adonias ele fez uma coisa por trás das costas de Salomão, que era o seguinte: lembra que nós falamos há 2 semanas atrás, quando Davi estava velho, ele não conseguia se esquentar? E eles botavam cobertor, ligavam ríria, botavam lenha na lareira, e ele não conseguia, ele ficava com frio de noite na cama. E alguém teve uma ideia, a ideia brilhante: bom, vamos dar mais uma mulher para ele, porque ele já não tem suficiente, vamos dar mais uma mulher para ele. Então eles escolheram uma enfermeira particular, não era esposa, era uma enfermeira particular, e o trabalho dela era cuidar de Davi, e ela era sustentada pela monarquia, pelo governo. E ela dormia na cama com Davi para aquecer ele de noite. A Bíblia deixa claro que eles não tinham um relacionamento físico, mas ela aquecia ele durante a noite. Muito bem. Davi morreu, como já vimos. E Adonias foi a esposa de Davi, Betsabá, e pediu a ela: será que você não podia me dar, o nome daquela enfermeira era Abisag, será que você não podia pedir para Salomão me dar a Abisag, a enfermeira de Davi, me dar ela como esposa? Eu estou apaixonado por ela. Mas como nós já vimos, queridos, quando um rei assumia um reinado, uma das maneiras que ele envergonhava o rei anterior, e uma das maneiras que ele se afirmava como rei, era ter relacionamento sexual com as esposas do primeiro rei, né? E lembra que Absalão fez isso com as concubinas de Davi? Então, o que Adonias estava fazendo aqui, na realidade, era se insinuando como rei. Ele estaria tendo como esposa a última mulher entre aspas, ou a última mulher que teve contato com Davi. Então seria uma maneira de entrar pelos fundos, vamos dizer assim, e tentar se insinuar como rei para a nação, para que o país visse ele como rei. Bom, isso não está explicado no texto, mas Salomão era um homem sábio. E quando Betsabá veio a ele, porque só quem tinha autoridade para autorizar esse casamento seria Salomão, Betsabá veio para pedir Salomão, e um parênteses aqui interessante, a política e a psicologia da coisa aqui. Por que Betsabá concordou? Porque Betsabá era a esposa de Davi,
ela provavelmente não gostou nada da ideia dessa Abisag dormir com o marido dela, né? Dormir na cama do marido. Que esposa que gostaria disso? Quando Adonias veio pedir pela mão dessa mulher como esposa, eu imagino que ela estava doida para ficar livre mesmo dela. Então ela foi lá para Salomão, filho dela, e pediu. Eu imagino que na mente dela, ela estava sendo inocente e talvez até bloqueada pelo ciúme. Ela nem pensou duas vezes e foi para Salomão e pediu isso para Salomão. Salomão tinha um carinho muito grande pela sua mãe. Aliás, não vem ao caso, mas Salomão, nós lemos na Bíblia que Salomão pôs um trono para a mãe dele do lado do trono dela, do trono dele, ele pôs um trono para ela. Então ele tinha um carinho muito grande pela sua mãe e honrava a sua mãe como rainha. Mas essa aqui é a única passagem que nós vemos Salomão com raiva, na carne com a sua mãe. Quando a mãe dele entrou na sala, no salão do rei, e pediu isso para ele, ele se alterou. Ele chegou a falar para ela assim: a senhora não quer que eu dê para ele logo o meu reino também, não? Não quer pedir logo o trono, eu entrego logo o trono para ele, não? E ele ficou com raiva, e ele entendeu que por trás daquele pedido tinha uma tramóia de Adonias. Então ele mandou que Adonias fosse executado imediatamente. E Adonias assim perde a sua cabeça. É o primeiro a morrer. A segunda pessoa foi Abiatar. Antes de morrer, Davi avisou a Salomão que ele teria que lidar com algumas pessoas. E Abiatar foi uma delas. Qual foi o erro de Abiatar? Abiatar era sacerdote debaixo do governo de Davi, e ele traiu a confiança de Davi, apoiando a tomada do reino por Adonias. Então Salomão mandou que Abiatar comparecesse diante dele, e quando ele compareceu, Salomão falou com ele: olha, por respeito ao ofício que você ocupa, você é sacerdote, porque você é um sacerdote, você não vai morrer, ainda que você mereça a morte. Mas eu vou te mandar de volta para sua casa e você está despedido do seu cargo de sacerdote. Você não vai cumprir mais esse cargo. É interessante, querido, que Abiatar era descendente de um sacerdote antigo chamado Eli. Os irmãos devem lembrar de Eli. Nós falamos sobre ele em 1 Samuel. Ele foi o tutor, o mentor de Samuel. E Eli foi aquele homem, aquele sacerdote que cuidou mais dos seus filhos do que do sacerdócio. Lembra que os filhos estavam fazendo coisas erradas dentro da igreja e ele deixou passar. E Deus usou um profeta para dizer para Eli: olha, Eli, por que você fez isso e desonrou a Deus para honrar os seus filhos? Nem você nem a sua descendência serão sacerdotes mais. E isso se cumpriu aqui com Salomão. Salomão despediu Abiatar, que era descendente de Eli, e falou: você e os seus descendentes não serão mais sacerdotes em Israel. Então ele foi despedido e enviado de volta para sua casa em exílio. Ele foi exilado para sua cidade natal. A terceira pessoa, o terceiro desafio com o qual Salomão teve que lidar foi o desafio de Joabe. Quem era Joabe? Joabe era o general e braço direito de Davi. A maioria de coisas que Davi fez de ordem militar, ele fez através de Joabe. Joabe foi um braço direito para Davi. Mas Joabe era um homem descontrolado. Joabe, ele fez coisas que Davi não pediu que ele fizesse, principalmente sentenças. Ele executou pessoas que Davi não tinha executado. E, aliás, pessoas com quem Davi tinha feito até acordos. Então, ele era um homem de pavio curto, ele era um homem briguento, ele era um homem desequilibrado. E no final da sua vida, ele cometeu esse grande erro que foi apoiar a tomada do reino por Adonias. Então, antes de morrer, Davi disse a Joabe, disse a Salomão: Salomão, você vai ter que lidar com Joabe ou ele vai te dar dor de cabeça. Então, Salomão chamou Joabe, de fato, a comparecer diante dele. Joabe, eles tiveram um bate-boca e Joabe foi executado. E, por fim, Simei. Quem foi Simei? Simei é um caso interessante, porque nós vamos voltar a falar sobre ele quando chegarmos no livro de Esther. Simei era um descendente de Saul, do rei Saul. E quando Davi teve que fugir de Jerusalém, porque Absalão estava tentando tomar o seu trono,
Nós não falamos sobre esse incidente, mas ele é um incidente importante. Enquanto Davi estava fugindo de Jerusalém com um pequeno exército ao seu redor, um grupo pequeno de soldados, porque ele não teve nem tempo de juntar o seu exército, a Bíblia diz que esse homem Simei, enquanto Davi passava por um vale, Simei estava no topo da montanha e de lá de cima ele pegou poeira, terra e pedras e começou a jogar em Davi e amaldiçoar Davi. Bem feito, Davi! É isso que você merece mesmo, você não tinha nada que tomar o reino, é isso que acontece para quem faz o que você fez, etc. Um soldado de Davi virou para Davi e falou, o senhor quer que eu vá lá e mate ele? Desacatando o rei? E Davi falou uma coisa interessante, Davi virou para esse soldado e falou assim, não faça isso. Se Deus está permitindo que essa pessoa me amaldiçoe, quem sou eu para calar a boca dele? Davi entendeu que o que estava se passando era castigo pelo pecado que ele tinha cometido com Betsabá. Então, ele entendeu isso e ele aceitou a punição. E ele falou, não, se Deus está me punindo, eu vou aceitar e nós não vamos fazer nada. Hoje não é um dia para isso. Muito bem. Aí Davi foge da cidade. Eventualmente, os soldados de Davi derrotam Absalão e ele volta para a cidade. No caminho de volta para a cidade, adivinha quem vem encontrar ele antes dele entrar na cidade? Simei. E ele vem cheio de desculpas e pedindo perdão, o Senhor me perdoe, foi um lapso da minha parte, eu não sei o que eu estava pensando, tem misericórdia de mim. Mais uma vez um soldado quis matar Simei num instante. Mas Davi falou, não vamos fazer isso. Hoje é um dia de festa, não é um dia de morte. Já morreu gente suficiente hoje. E Davi então poupou a vida de Simei. Isso é importante, queridos. Esse ato de misericórdia foi muito importante. Porque 400 anos mais tarde, quando chegarmos no livro de Esther, aliás, 500 anos mais tarde, quando chegarmos no livro de Esther, um descendente desse homem vai ter um papel muito importante na história de Israel. E eu vou parar por aqui para os irmãos acompanharem a gente até chegar no livro de Esther, tá bom? Não perca Esther não, porque vai ser muito interessante conhecermos o descendente de Simei. Se Davi tivesse matado Simei como ele merecia ser morto, a história de Israel teria sido outra, mas ele poupou Simei. Muito bem, agora vamos avançar para o final da vida de Davi. Davi está na cama da morte e ele vira para Salomão e fala, Salomão, lembra de Simei? Eu poupei a vida dele. Mas cuidado com ele, que ele é traiçoeiro. Você vai ter que lidar com essa situação. Muito bem. Então Salomão chamou Simei para comparecer diante dele. E Salomão falou assim para Simei, Simei, olha, você é um traidor. E você ofendeu o meu pai, mas meu pai teve misericórdia sobre você. E porque meu pai te prometeu não te matar, eu também não vou te matar. Mas aqui tem uma condição. Você vai ter que morar em Jerusalém. Jerusalém era onde Salomão morava também, né? Então era como se Salomão estivesse dizendo, eu quero você pertinho de mim, onde eu possa te vigiar. Tem um ditado que diz assim, tenha os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Por quê? Porque inimigo você tem que vigiar de perto. Se você virar as costas para ele, ele te dá uma facada nas costas. Então Salomão, com muita sabedoria, falou, olha, eu quero você pertinho de mim, onde eu posso te vigiar. E ele falou assim, então eu quero que você more aqui em Jerusalém e não saia daqui. No dia que você sair, você vai perder a sua vida. E então Simei falou, não, Vossa Excelência, muito obrigado, o senhor é um homem muito misericordioso e boníssimo, muito obrigado. Eu vou morar aqui para o resto da minha vida. Passaram-se 3 anos. E 2 escravos de Simei fugiram. E Simei foi atrás deles. Eu não sei se Simei esqueceu da sentença de Salomão. Eu acho que não, porque se alguém diz para você, se você sair da cidade você vai morrer, eu acho que você não esquece uma coisa dessas. Possivelmente ele pensou que Salomão esqueceu, estava muito ocupado e esqueceu, ou que Salomão não ia cumprir o que ele falou. Muito bem. Ele correu atrás dos 2 escravos, trouxe os 2 escravos de volta e Salomão chamou ele para comparecer diante dele. Falou, olha, nós fizemos um acordo, não fizemos, fizemos sim. Pois é, então agora você vai perder a sua vida. Ele chamou o soldado e ali Simei foi executado. Queridos, parece assim 4 passagens um pouco sanguinárias, né? Mas olha o que a Bíblia diz no final desse capítulo, capítulo 2, versículo 46.
Assim, Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Na João Ferreira de Almeida diz assim: assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Esse comentário de Deus no final desse capítulo indica para mim que essas 4 medidas foram importantes e necessárias para estabelecer o reino de Salomão. Salomão estava aqui eliminando a divisão no reino. Jesus diz no Novo Testamento que uma casa dividida entre si não pode subsistir. Então foi necessário que, antes de crescer para fora, internamente, o reino de Salomão se consolidasse. E foi isso que aconteceu no capítulo 2. Muito bem, rapidamente vamos avançar no capítulo 3. O que acontece aqui? Capítulo 3. No capítulo 3, Salomão tem um encontro pessoal com Deus. Um encontro pessoal com Deus. E os irmãos na certa conhecem essa história. É uma das histórias mais famosas a respeito de Salomão. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. Imagina isso, queridos. Salomão foi a Gibeá, onde ficava o tabernáculo, e ele fez uma oferta a Deus, e foi dormir. Quando ele está dormindo, ele tem um sonho, nesse sonho Deus aparece para ele e diz assim: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Deus deu a Salomão um cheque assinado, um cheque em branco assinado. Deixa eu te perguntar, o que você escreveria nesse cheque se fosse você? Nem responde não, porque... Mas faz pensar, não faz? Faz pensar. E a tua resposta, eu não preciso e nem quero saber a sua resposta, mas a tua resposta e a minha resposta revela o que está no nosso coração. Revela o que está no nosso coração. E a resposta de Salomão revela o que estava no coração dele. Deus falou: olha, me pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão virou para Deus e falou assim: Senhor, tu foste bom com meu pai Davi e deste a ele um reinado. E agora tu estás sendo bom comigo porque eu herdei o reinado dele. Mas eu sou uma criança. Eu sou uma pessoa inexperiente. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de sabedoria. Me dê sabedoria. Versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Salomão falou: Senhor, abre os meus olhos para mim poder saber discernir ou diferenciar entre o certo e o errado, o bem e o mal. Porque eu sou o líder dessa nação. Eu sou os olhos da nação e eu preciso enxergar corretamente para que eu possa liderar quem está atrás de mim. Amados, essa é uma oração de muita sabedoria, muito profunda. Que Deus nos ajude a reconhecer a importância da sabedoria. E principalmente se tem alguém te seguindo. Papai e mamãe, os nossos filhos estão atrás da gente, olhando os nossos passos e provavelmente seguindo os nossos passos. Professor de escola dominical, líder de louvor, recepcionista, obreiros em geral. Você é um líder e tem pessoas olhando para você. Ore e peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Me ajuda a discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. E me ajuda a sempre escolher o certo. Salomão pediu isso. E essa resposta agradou a Deus. Versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento para discernir o que é justo. Versículo 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Versículo 13. E também, até o que não pediste te dei, riqueza, glória, e não haverá igual entre os reis por todos os teus dias.
Versículo 14. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, e também prolongarei os teus dias. Versículo 15. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão foi a Gibeão para ter um retiro espiritual. E nesse retiro espiritual ele teve uma experiência única com Deus. E dessa experiência ele recebeu de Deus sabedoria. Mas Deus ainda disse assim para ele: por que você pediu sabedoria e não riqueza, nem vida longa, nem a vida dos teus inimigos? Eu vou te dar sabedoria. Aliás, eu vou te dar tanta sabedoria que antes de você e depois de você não haverá ninguém tão sábio como você. Mas como você não pediu riqueza, nem vida longa, nem a vida dos teus inimigos, eu vou dar essas outras 3 coisas para você também. No livro de Efésios, querido, a Bíblia diz que Deus nos dá acima do que nós podemos imaginar ou pedir. É bom a gente entender uma coisa aqui acerca de Deus. E nós já falamos isso diversas vezes aqui na igreja, mas vou falar mais uma vez, porque isso aqui é importante para nós que queremos caminhar com Deus e agradar a Deus. E queremos também prosperar na nossa vida. Deus, ele está num projeto de nos amadurecer, de nos preparar para a prosperidade. É isso que Ele está fazendo comigo e com você. E Ele trabalha com a gente, trabalha na vida da gente para desenvolver em nós um crente maduro, um crente íntegro, um crente completo, um crente adulto. E quando isso acontece, Ele escancara as portas do céu sobre nós. Tudo que Ele está esperando é ver em nós a maturidade de conseguir manusear, administrar a bênção de Deus. Quando Salomão demonstrou maturidade em pedir sabedoria, Deus sabia que ele estava pronto para receber as demais coisas. Jesus disse assim em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Salomão nos ensina como prosperar. Como prosperar. Salomão nos ensina como herdar uma coisa boa e fazê-la melhor ainda. E o caminho, queridos, é sabedoria. É valorizar o que nós recebemos e pedir a Deus a capacidade para administrar aquilo. Senhor, Tu me deste isso e eu entendo que essa é a minha responsabilidade diante de Ti. Me ajuda a ser bom nisso, seja lá o que isso for. Se o que eu herdei de Deus foi ser pai, ou mãe, ou ministro, ou empresário, o que for, Senhor, essa é a tarefa que Tu me deste. Me dá sabedoria para administrar isso, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom pastor, para ser um bom professor de escola dominical, para ser um bom trabalhador, para ser um bom obreiro. E quando Deus vê essa maturidade em nós, Ele sabe que a gente está pronto para receber o resto. E Ele então começa a escancarar sobre nós as bênçãos do céu. E foi isso que aconteceu com Salomão. Foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão começou muito bem, mas muito bem mesmo. O dom de Deus a Salomão logo foi desafiado por uma disputa entre 2 mulheres. Bom, agora que ele é sábio, ele volta para Israel e faz uma festa, ali em Jerusalém. Volta para Jerusalém e faz uma festa. Lemos que ele fez um churrasco, convidou todos os seus servos e celebrou a bênção de Deus. Mas no dia seguinte, ele teve que encarar um grande desafio à sua sabedoria. É a história de 2 mulheres. Os irmãos devem conhecer essa história porque também ela é bem famosa. 2 mulheres que moravam juntas, elas eram roommates, elas moravam juntas na mesma casa. E todas as 2 tinham um bebê em casa. Durante a noite, uma delas, dormindo, virou na cama e quando ela virou em cima do filho e sufocou o filho. O filho morreu. Ela acordou assustada e viu o filho morto do seu lado. Do lado dela tinha aquela roommate dela, a mulher que compartilhava a casa com ela, e o neném dela estava vivo. O que ela fez? Ela pegou o neném morto, pôs no lugar do vivo, pegou o vivo, botou do lado dela e voltou a dormir. No dia seguinte a mãe acorda e reconhece esse bebê morto do lado dela, mas o bebê não é dela. E ela, obviamente, levantou e foi averiguar o que tinha se passado.
E o bate-boca, não é meu, não, o vivo é meu, não, o morto que é seu. Muito bem, levaram essa causa à justiça, foi à corte. E o juiz é Salomão. O que você faria no lugar dele? Nós já conhecemos a história, mas se você não conhecesse, imagina que situação, que sinuca de bico, como diz no português popular. Mas Salomão, queridos, com a sabedoria de Deus, soube lidar exatamente com esse problema. Ele chamou um soldado. Mandou o soldado desembainhar a espada dele e falou, olha, corta esse... Já que as duas querem neném, ninguém estava lá, não tem testemunho ocular, ninguém sabe o que aconteceu. As únicas duas pessoas que sabem, são as pessoas que estão aqui disputando a criança, pega a espada e corta esse neném no meio, dá metade para uma, dá metade para outra e bola para frente. Quando a mãe verdadeira ouviu isso, ela fez o que qualquer mãe faria. Ele falou, Vossa Excelência, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Eu prefiro ceder o meu filho, ceder essa criança do que ver ele morrer na minha frente. A outra mulher, é interessante, a Bíblia que eu estava falando, que bom, é isso mesmo, corta no meio mesmo, leva a minha metade. E a situação, então, a sentença revelou quem era quem. Salomão não teve dúvidas, ele falou, olha, devolve o menino para sua mãe. Ela demonstrou ser a mãe. E o menino foi dado para sua legítima mãe. Versículo 28. E todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu, respeitou ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Como é que Davi estabeleceu o seu reino? Com a espada. Como é que Salomão estabeleceu e expandiu o seu reino? Com a sabedoria. Com a sabedoria. É interessante, queridos. Salomão levou a prosperidade ao próximo nível. Salomão não precisou de guerrear. Ele simplesmente demonstrou a sabedoria de Deus na sua vida. E ele então pôde expandir o reino que já era grande. Capítulo 4, Salomão organizou o seu governo. Capítulo 5, ele construiu, 5 e 6, ele construiu o templo de Davi, o templo de Salomão. E no capítulo 7, ele construiu o seu palácio. No capítulo 8, ele dedicou o templo. Rapidamente, deixa eu mencionar algumas coisas importantes sobre esses capítulos. No capítulo 4, ele organizou o seu governo. Ele fez aquilo que Davi tinha iniciado, mas ele fez um pouco diferente. Ele pegou o reinado dele inteiro e dividiu em 12 regiões. Em 12 regiões. É interessante que essas regiões não eram... Israel já tinha 12 tribos, ele não seguiu essa divisão de tribos. Ele simplesmente dividiu 12 regiões e ele botou um governador sobre cada uma dessas regiões. E cada região era responsável de sustentar o governo por um mês. Então ele pegou os 12 meses do ano e cada região e governador era responsável de sustentar o governo por um ano. Então, uma vez por ano, cada região pagava o seu tributo, pagava o seu imposto. E assim, o governo sempre tinha recursos. É interessante isso. Ele organizou o reino para que sempre houvesse suprimento, mantimento e fartura. Não só isso. No capítulo 5 e 6, ele fez o sonho de Davi. Lembra que o maior sonho de Davi, que ele não conseguiu cumprir na sua vida, era construir um templo para Deus em Jerusalém. Salomão falou, bom, eu vou cumprir agora o sonho do meu pai. E ele então construiu um templo muito bonito, muito suntuoso. Aliás, ele usou o melhor de matéria-prima, os melhores arquitetos da época de um país ao norte de Israel, Líbano. Ele contratou essas pessoas, ele comprou ouro, bronze, pedras preciosas, prata, ele utilizou tudo para a construção desse templo. Era um templo grande, bonito, suntuoso, super luxuoso. E no capítulo 7 ele constrói também um palácio para si mesmo. E esse palácio que ele construiu era tão bonito que levou 13 anos para construí-lo. Foi um palácio bem elaborado. E por fim, no capítulo 8, ele dedica o templo a Deus. E uma coisa interessante que acontece no capítulo 8, eu vou ler esse versículo, não está na tela não, mas eu vou ler rapidamente para os irmãos, que a Bíblia diz assim, quando o templo foi inaugurado, versículo
62, versículo 62 e em diante. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu um sacrifício, pular o 22, 23. E naquele mesmo dia Salomão separou a fim de ser sagrada para Deus a parte central do pátio que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou ofertas. E versículo 65, naquela ocasião, ali no templo de Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa de barracas, de povo enorme. Versículo 66, no 8º dia Salomão mandou o povo para casa e todos pediram a bênção de Deus para ele e foram embora felizes por causa de todas as coisas que o Senhor Deus tinha dado ao povo, ao seu povo, ao seu servo Davi e ao seu povo Israel. Então, aqui nós aprendemos que a bênção de Deus estava não só sobre Salomão, mas também sobre todo o povo de Israel e sobre toda a nação. E o povo reconheceu isso. O povo reconheceu isso e foram abençoados. Muito bem. Rapidamente, deixa eu mencionar mais algumas coisas importantes. É que a fama de Salomão cresceu tanto e se expandiu tanto, que no capítulo 9, versículos 4 a 5, Deus disse assim para Salomão, capítulo 9, versículos 4 a 5, 1 Reis, capítulo 9, 4 e 5, Deus disse assim, se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, me serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fazer tudo o que eu mandar, então cumprirei as minhas promessas que fiz a Davi, seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Então Deus aqui está confirmando o propósito dele na vida agora de Salomão também. Como ele tinha confirmado com Davi, ele está dizendo, olha Salomão, tudo que eu prometi a Davi, eu vou fazer em sua vida, se você simplesmente for obediente. Versículo 20. Aliás, agora capítulo 4. Vá comigo rapidamente para o capítulo 4. Volte para mim, 1 Reis 4, versículos... Nós vamos ver aqui um resumo da prosperidade de Salomão. Eu vou começar no versículo 20, a Bíblia diz assim: o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam e bebiam e eram muito felizes. Mais uma vez, estamos vendo a prosperidade de Israel. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Aí pulamos agora para o versículo 25. Versículo 25. Salomão tinha 25. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança e de uma ponta do país até a outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Esse versículo está falando mais uma vez sobre a prosperidade que não só Salomão desfrutou, mas o povo de Israel. 1 Reis 4, agora versículos 29 e 30. 29, 30 e 31. E Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento e largueza de coração. Vamos parar aqui um minutinho, porque eu quero só ressaltar essa frase, largueza de coração. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento e largueza de coração. O que é largueza de coração? Largueza de coração é o que a gente talvez chamaria lá no Brasil de coração de mãe. É aquele coração grande onde sempre cabe mais coisas e mais pessoas. É interessante, queridos, que às vezes na vida, a vida faz a gente ou crescer ou diminuir. As circunstâncias da vida, os problemas da vida, as dificuldades, os inimigos, os obstáculos da vida podem ir endurecendo a gente
e a gente vai ficando cada vez menor, mais mesquinho, mais pequeno. Por outro lado, a gente pode deixar Deus nos esticar e nos esticar e nos esticar, e acontece o que a Bíblia diz aqui, aconteceu no Salomão, largueza de coração. É aquele coração grande onde Deus pode agir livremente, é aquele coração grande onde tem espaço para Deus agir, é aquele coração grande que tem espaço para perdoar, tem espaço para amar, tem espaço para ser amigo, tem espaço para crer no melhor, tem espaço para ter esperança, tem espaço para sonhar. Essas coisas, o sonho, a fé, a esperança, a amizade, o amor, elas tomam espaço. E é bom que a gente tenha cuidado para não deixar o nosso coração ficar pequeno. Não deixe o seu coração ficar pequeno, não. Não deixe o seu coração encolher. Deus quer nos dar largueza de coração. Com a sabedoria, o coração de Salomão foi expandindo e crescendo. Versículo 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Aí a Bíblia menciona alguns homens aqui, que obviamente eram um padrão de sabedoria na época de Salomão. A Bíblia diz que ele era mais sábio do que todos eles. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Versículo 32, 1 Reis 4, 32. Salomão disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Ele foi autor de 3.000 provérbios e de 1.005 canções. Note que essas coisas têm a ver com o que nós chamaríamos hoje em dia chamaríamos de arte. Versículo 33. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Isso nós chamaríamos hoje de botânica. Também falou de todos os animais e das aves e dos répteis e dos peixes, o que nós chamaríamos hoje de biologia. Então, ele também teve sabedoria nas ciências, nas artes, na ciência, na política e em coisas espirituais. Versículo 34. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, a fama de Salomão se espalhou pelo mundo inteiro. Rapidamente, vamos encerrar agora no capítulo 10. Pula comigo para o capítulo 10. No capítulo 10 nós temos o exemplo dessa sabedoria. O capítulo 10 fala de uma senhora chamada Sabá, a rainha de Sabá. Sabá era um reinado na África, onde hoje em dia fica o país da Etiópia. A rainha de Sabá ouviu da fama de Salomão. Isso significa que a fama dele foi bem longe mesmo, porque a Etiópia era um país distante de Israel, no coração da África. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Ela veio testar se a sabedoria dele era verdadeira ou não. E ela fez uma série de perguntas para ele, e ele tirou as perguntas de letra. Aí ela chegou à conclusão no versículo 6 e 7. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram nem a metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Ela falou, olha, eu ouvi falar muito bem do Senhor, mas o que eu ouvi não é nem metade do que o Senhor na realidade é. O Senhor é mais sábio do que eu pensava, e o seu reino mais excelente do que eu pude imaginar. Versículo 23, ainda desse capítulo, 10, 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria de Deus, que Deus tinha posto no seu coração. Amados, Deus cumpriu ou não as suas promessas? Sim, Ele cumpriu. Ele abençoou Salomão e respondeu a sua oração. Salomão pediu por sabedoria e, de fato, ele a recebeu. Assim, Salomão se tornou o homem mais sábio da terra. Ele foi mais sábio do que ele podia imaginar. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. Mas deixa eu dizer o seguinte: Salomão começou muito bem,
mas ele não vai terminar bem. Esse vai ser o nosso assunto de domingo que vem. Não perca, porque esse é um quadro incompleto. Salomão tinha tudo para dar certo, e ele começou muito bem. Mas, como vamos ver, ele deu alguns passos errados. Compartilho com os irmãos três pensamentos breves, que servem de conclusão para nós. O primeiro deles é o seguinte: Deus é fiel e Ele sempre recompensa a obediência. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, e enquanto Deus me der a oportunidade de pregar a palavra, eu vou continuar dizendo isso, queridos. E se você não ouviu mais nada hoje, não ouviu mais nada desse ministério, ouça isso. Deus é fiel e Ele sempre recompensa a obediência. Amém. Deus recompensa a obediência. O que você sabe... Tem coisa que a gente sabe e tem coisa que a gente não sabe. Muito da nossa vida a gente passa frustrado querendo saber o que a gente não sabe. Perguntando a Deus, Senhor, isso e aquilo outro. Isso é importante também, e é válido perguntar a Deus as coisas que não sabemos. Deus disse para a gente fazer isso, né? Ele falou, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não conhece. Então isso é bíblico. Mas Deus não nos responsabiliza pelas coisas que nós não sabemos. Ele nos responsabiliza pelas coisas que sabemos. Nós temos a responsabilidade diante de Deus de sermos obedientes em tudo que a gente já sabe. Tudo que a gente já sabe. E sempre que a gente é obediente no que a gente já sabe, Deus acrescenta mais coisas que a gente não sabe. E a gente vai crescendo. Mas tudo começa com obediência. Se obedecermos, seremos abençoados. Quando dizem amém? Amém. Então, amados, se você não fizer mais nada na vida, faça isso hoje. Decida, eu vou ser obediente a Deus pelo que eu já sei. O que eu já sei eu vou cumprir. Número 2. Valorize a sabedoria. Valorize a sabedoria. A vida de Salomão é um testemunho da importância da sabedoria. Bem-aventurado, diz a palavra de Deus, o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Se você adquirir sabedoria, as outras coisas vão cair, se encaixando no seu devido lugar. E por fim, queridos, isso aqui é uma nota pessoal que eu quero compartilhar com os irmãos. Sonhe o grande o suficiente para deixar um legado para os seus filhos. Sonhe grande o suficiente para deixar um legado para os seus filhos. Como eu disse, aqui vai ser uma nota pessoal minha. Eu estou chegando na fase da minha vida, onde uma fase muito interessante que eu estou curtindo bastante. As minhas filhas já são adultas. Eu creio que eu posso dizer isso. Uma já fez 21, a outra tem 18 e está do outro lado do mundo. Então, fez 19. Já é 19? Fez 19, uau! Passa muito rápido. Engraçado ter uma filha com 19 anos e só tem 30. Como é que pode isso? Não, brincando. Então, eu e a minha esposa estamos numa fase muito gostosa da vida. Cada fase tem seu encanto, né? E a gente está curtindo bastante o encanto dessa fase. Um dos encantos dessa fase agora da minha vida é ter certas conversas com as minhas filhas que eu não podia ter antes, porque elas ainda eram crianças, mas agora elas já estão chegando, já são adultas. E a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, lembra disso? E o que o guerreiro faz com a flecha? Ele não pega a flecha e joga para o alto e fala, onde caiu, caiu. Não é assim que o guerreiro faz. O homem valente, ele pega a flecha e ele mira a flecha no alvo e ele larga a flecha. E agora a flecha vai embora sozinha. E esse é um quadro, um retrato bonito do papel do pai e da mãe na vida de uma criança. A gente pega aquela flecha, a gente protege a flecha, a gente cuida da flecha, e a gente arma a flecha no arco, e a gente puxa o arco, e a gente aponta a flecha. Eu acho que é aqui que muitos de nós, uma das nossas dificuldades maiores é essa. Cuidar da flecha não é difícil, proteger a flecha não é difícil, a gente faz com carinho, é natural. A dificuldade é apontar a flecha e depois largar, e deixar a flecha seguir o seu caminho. E eu e a minha esposa estamos justamente nessa fase gostosa de terminar de apontar e largar e deixar a flecha seguir o seu caminho. Como eu disse, eu estou gostando muito dessa fase. E uma das maneiras que a gente mira a flecha no alvo, queridos,
é o que Davi fez com Salomão. Davi caminhou bem perto de Deus e Davi sonhou os sonhos de Deus. Davi sonhou os sonhos de Deus e esses sonhos contagiaram Salomão. Quando Salomão herdou tudo que ele herdou, ele quis dar continuidade aos sonhos de Davi. E é por isso que a coisa número 1 que ele fez não foi construir o seu palácio, não foi expandir o seu reino. Qual foi a coisa número 1 que ele fez? Ele construiu o templo. O templo de Salomão, o templo de Jeová, dentro da capital. E ele botou no centro da cidade. Eu vou até mostrar um mapa para os irmãos. No domingo que vem eu pretendo trazer um mapa para mostrar onde ficou esse templo. No centro da cidade, no centro na capital mesmo. Ele estabeleceu ali. Da onde veio essa ideia? Veio do seu pai, Davi. Davi terminou a vida sem conseguir alcançar o sonho dele de construir esse templo. Salomão herdou esse sonho e falou, eu vou completar o sonho do meu pai Davi. Isso ajudou bastante ele, porque estabeleceu um relacionamento pessoal entre ele e Deus. Há mais ou menos 3 semanas atrás, eu tive uma conversa com a minha filha, que tocou muito meu coração. Com uma das minhas filhas, no caso, a Rafaela. E ela conversou com a mãe dela, depois conversou com a Sofia, depois conversou com o papai. E a gente teve uma conversa rápida, porque ela tinha um compromisso, nossa conversa foi curtinha, e ela nem sabe como a conversa, mas ela nem sabe como a conversa foi marcante no meu coração. Ela estava falando sobre o reino de Deus, e ela falou assim, papai, quando eu voltar aí para a Califórnia, eu quero ajudar você. E ela falou uma coisa que eu não sabia, que ela ouviu eu falar, mas eu não sabia que tinha impactado ela tanto assim. Ela falou assim, papai, eu lembro que você uma vez falou que o teu sonho é ver um avivamento na Baía de São Francisco. O teu sonho, ela falou assim, e você disse assim, papai, você disse que você vive em prol disso. De ver a Baía de São Francisco ser o lugar mais difícil de alguém ir daqui para o inferno. Que o céu esteja aberto sobre a Baía de São Francisco, onde é tão especial e tão gloriosa, que seja difícil a pessoa ir para o inferno daqui. Que daqui ela vá para o céu. Porque um avivamento vai soprar sobre esse lugar. E eu me lembro quando eu falei isso. Mais de uma vez eu já falei isso. E realmente é o meu pedido, é o meu sonho. E eu me lembro que eu já falei aqui na igreja que eu não sei se eu vou viver para ver isso. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas mesmo que eu não veja, eu oro e sonho e peço a Deus que isso aconteça. E estou fazendo o que eu puder para alicerçar isso para um dia acontecer. E obviamente isso impactou a vida da minha filha. E ela no telefone falou, papai, eu lembro que você falou isso. E quando eu voltar para a Califórnia, eu quero te ajudar nesse projeto. Amém. Fez tão bem para o meu coração ouvir isso. Ela falou assim, papai, eu fui na internet e googlei. Inventei o verbo agora, né? E googlei a palavra Baía de São Francisco e avivamento, para ver se tinha alguém falando sobre isso. E ela falou, encontrei pouquíssimos hits, né? Pouquíssimos artigos, mas encontrei algumas igrejas falando sobre isso. E ela falou, quando eu voltar eu quero ajudar a acender essa fogueira. Amados, que Deus nos ajude. Agora deixa eu abrir meu coração para o papai e mamãe. Vamos mirar a flecha que é a vida dos nossos filhos. Mirar no alvo da vontade de Deus. E depois largar a flecha e deixar Deus guiar, terminar de guiar. Eu estou muito feliz nessa fase da nossa vida, quando estou podendo ver isso acontecer. A minha filha mais velha, ela está desenvolvendo uma paixão pela lei, pela justiça. Ela está me ajudando agora no escritório. E ela tem uma paixão por consertar as coisas erradas. Ela vê uma injustiça e ela quer consertar. Eu estou felicíssimo de ver isso. E um dia ela poder... É um ministério, uma forma de ministrar. Talvez uma vai pregar e pastorear, não sei. Talvez a outra vai ser uma juíza ou uma advogada, vai fazer alguma coisa na área das... Não sei o que elas vão fazer, mas o que eu sei é o seguinte. Deus está usando a minha vida e da minha esposa para inspirar elas a alguma coisa que Deus tem para elas também. E elas estão buscando e seguindo. E eu e minha esposa estamos lá. Ainda não larguei, não. Estou chegando lá, tenha paciência comigo. Estamos chegando no ponto de largar a flecha e deixar ela seguir o seu caminho. Isso aconteceu com Salomão. Isso está acontecendo com nós também. Que Deus nos ajude a fazer isso. E não é só com os nossos filhos, não, queridos.
é com as pessoas que a gente discipula na nossa vida também. Professora de escola dominical, as crianças que você ensina na classe são as flechas que você está apontando. E um dia você vai largar e ela vai seguir o seu caminho. Vamos continuar esse ministério. Vamos nos pôr de pé, queridos. Eu vou fazer uma oração agora e nós vamos encerrar o nosso culto. Eu não tenho tempo para abrir o altar, mas eu quero fazer uma oração muito importante. Esse é um dos momentos mais importantes da semana. Esse é o nosso encontro com Deus. Aqui Deus fala conosco, aqui Deus nos prepara para a vida. Então me desculpe se eu estou indo um pouquinho além do horário, mas isso é importantíssimo. Nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus. E Ele tem algo importante para fazer aqui. Deus está pedindo hoje de você obediência. E Ele está propondo te dar sabedoria. Eu estou convencido que essa programação de pregações estão sincronizadas com o calendário de Deus para essa igreja. Eu creio e tenho tido confirmação de que cada uma dessas mensagens está sincronizada com o projeto de Deus na vida das pessoas que congregam nessa igreja. E semanalmente eu tenho confirmação disso. Literalmente, acontece semanalmente, porque Deus confirma de uma forma ou de outra. Então não há dúvida na minha mente que se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa mensagem pela internet ou no rádio, é porque Deus quer te dar sabedoria para te preparar para o desafio que está diante de você. Mas Ele pede de você obediência. E eu vou orar agora, para que você proponha diante de Deus ser obediente e receba dele sabedoria. Se você está aqui, o Espírito Santo está falando com você. E você está disposto a fazer um compromisso de obediência com Deus. E está pronto e disposto a abrir o seu coração para receber sabedoria da parte dele, eu te convido a levantar a sua mão. Peço que a igreja permaneça de olhos fechados em oração. No livro de Tiago, a Bíblia diz assim: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Deus está estabelecendo aqui nesta casa, em Alcerrito, uma igreja sábia. Nós podemos não ser a igreja mais rica, ou maior, ou mais talentosa, mas Deus está estabelecendo uma igreja sábia. Não é à toa que nós estamos atravessando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse juntos. Deus está nos treinando para ser uma igreja sábia, uma igreja profunda, uma igreja consciente, uma igreja com raízes, uma igreja que conhece a Deus e conhece a sua palavra. E eu quero orar nesta tarde para que Deus complete esse projeto na minha vida e na sua. Se você receber de Deus sabedoria, pode ter certeza que o resto vai acompanhar. Não perca tempo correndo atrás de outras coisas, não. Peça sabedoria. Se Ele te der sabedoria, o resto vai acompanhar. Amado Deus e Pai, nesta tarde, eu ergo as minhas mãos aos céus e oro por essa igreja. E peço sobre esta igreja a tua sabedoria. Espírito Santo de Deus, olha agora para essas mãos levantadas. Para essas pessoas que aceitam o desafio, o convite
a serem obedientes à tua revelação e em troca receberem de ti sabedoria. Papai, eu te peço agora, deposita no coração de cada um de nós sabedoria. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Abençoa agora o teu povo, abençoa agora esta igreja com sabedoria divina, sabedoria sobrenatural. E que hoje saiamos daqui com o nosso coração alargado, para que tenhas espaço de agir livremente em nossas vidas. Senhor, eu sei e estou convicto que se formos sábios e maturos, Tu nos prosperarás. Salomão é exemplo disso. Se tivermos maturidade e sabedoria, teremos mais prosperidade do que podemos imaginar. Mas se corrermos atrás da prosperidade, sem sabedoria, sem maturidade, em vez de ser uma bênção, a prosperidade será uma maldição que vai trazer destruição. Por isso, nessa manhã, te pedimos, não por prosperidade, mas por sabedoria. O papai e a mamãe que estão pedindo sabedoria na criação dos seus filhos, concede agora. O empresário que está pedindo sabedoria nos seus negócios, concede agora. O dono de propriedade que precisa de sabedoria na administração dos seus empreendimentos, concede agora. O obreiro que está pedindo sabedoria no cumprir das suas tarefas ministeriais, dá sabedoria agora, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de mãos levantadas, olha para o céu agora e diz, Senhor, eu recebo a tua sabedoria. Eu aceito a tua sabedoria. Eu aceito a mente de Cristo. Atuando em mim. Em nome de Jesus. Eu vou agir com sabedoria do alto. Em nome de Jesus. As questões da vida terão resposta, porque eu estou ligado com Deus. Eu aceito a revelação da sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Tudo que Deus revelar, eu vou obedecer. Serei próspero e glorificarei a Deus em tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ir embora, eu gostaria que você dê um sorriso e um abraço no seu vizinho. E não vai embora não. Senta. Dá um abraço no seu vizinho.